Bom dia Vitória, bom dia a todos, bom dia a todas. Vamos iniciar nossa aula. Eu passei para vocês um dever de casa. Não havia necessidade de postar ou me enviar por e-mail, tá? Vocês só tinham que resolver o exercício. O que nós vamos fazer agora? Onde que a gente está? Qual foi a proposta? Calcular capacidade de carga com base nas sondagens SP2 e SP1, certo? Para estacar hélice. Então eu vou fazer isso, né? Vamos corrigir esse exercício agora. Então, no caso do SP3, vocês têm aqui, né, os cálculos. Bastava pegar isso aqui, dar um Ctrl C, né? Copiar, para calcular por SP1 e SP2. Então, vou dar um Ctrl V aqui, ó. Vou colar aqui para o SP1 e vou colar também para o SP2. É um exercício bem rápido. Vou tirar aqui as linhas de grade. Nessa parte da planilha, que é referente à estaca, não há necessidade de alterar nada. Porque tudo aqui é referente à estaca, e a estaca é a mesma, a estaca hélice. As modificações vão ter que ser feitas aqui na parte da planilha referente à sondagem. Então aqui, primeira coisa, ó, sondagem analisada, nesse caso agora vai ser a sondagem SP1, aí o que temos que fazer? Pegar o perfil, e vou colocar aqui, vou colar. Vamos extrair aqui, ó, da sondagem SP1 as informações necessárias, né? Que é número de golpes e o tipo de solo. Veja que na sondagem SP1, a gente tem simplesmente uma camada de areia, depois o silt arenoso. A camada de argila não está se manifestando aqui na sondagem SP1. Ela ficou aqui, ó, presente nas sondagens SP2 e SP3. Certo? Então a areia, ela vai até aqui aos 20 metros, depois começa o silt arenoso. Então eu vou pegar aqui, ó, nessa coluna do tipo de solo, eu vou arrastar a areia até os 20 metros. Certo? Os números de golpes eu vou alterar todos aqui, ó. Vou deletar. Eu vou tirar esse amarelinho, tá? Então, com relação ao tipo de solo, olha só que moleza, já alteramos, né? Já alteramos. E agora o número de golpes do SPT. Venho aqui, ó, sondagem SP1. De 0 para 1 metro,
é aquele intervalinho onde eu não tenho a obtenção do número de golpe, não é feito ensaio, né? Não é feito ensaio nesse intervalo. Eu escavo simplesmente para depois cravar o amostrador. Então aqui eu coloco 0. De 1 para 2, 4, depois 5, 5, 6, 14, 8, 10, 12, 12, 17, 13, 15, 9, 12, 14, 10, 15, 16, 13. Agora Silt arenoso, 15, 16, 20, 17, 19, 25, 17, 35, 19 e 25. Pronto. Número de golpes da SPT preenchido. Agora, os valores K e alfa dependem de quem? Vocês podem responder. Do tipo de solo? Exato. Do tipo de solo. Nós pegamos que para areia, K é 730 e alfa é 0,021. Como a areia aparece até os 20 metros, vamos arrastar isso que está aqui. Para o silt arenoso já está pronto, né? Aqui já está preenchido. Então, o restante já está tudo calculado, né, gente? Para estacar hélice. Concordo? Tudo certo? Sim. Agora, segundo essa sondagem SP1, eu teria que atingir quantos metros com a estaca? Hein? 21. 21 metros. Por que 21 metros? Por que eu teria que avançar até os 21 metros? Para usar a estaca planamente? Isso, você, aos 21 metros, você tem que a capacidade de carga admissível, que é as 427, superam 424. Então, de acordo com a sondagem SP1, eu teria que ter uma estaca que poderia ter uma estaca mais curta em relação ao que foi obtido com a sondagem SP3. Com a SP3, a gente estava com a necessidade de avançar até os 27 metros. Né? Agora, com base na sondagem SP1, até os 21 metros. Tá? O solo, então, se mostra melhor, né? Ele se revela melhor com base na sondagem SP1. Ok? E agora, finalmente, vamos fazer pela sondagem SP2. Então, vou pegar aqui, ó, dar um Ctrl+C aqui nessa figura. Vou colocar aqui, mas antes eu vou tirar as linhas de grade. Vou diminuir aqui o zoom. Vou colar aqui. Vamos mudar aqui, ó, o tipo de sondagem, o tipo não, o número da sondagem, a sondagem SP2. O solo arenoso, ele vai aqui na sondagem SP2 até 11 metros, né? 11 metros. Então, ó, areia até 11 metros. Aí depois vem a argila arenosa,
que vai até os 20 metros, tá certo? Depois o silt arenoso. O NSPT eu vou apagar, número de golpes do SPT. Esse amarelinho eu vou apagar, quer dizer, eu vou colocar branquinho. Aqui. Agora vamos ver o que vai dar com a SP2. O que vai dar com a SP2? Primeiro metro eu coloco 0, depois começo aqui, ó, 3, 6, 7, 3, 6, 7, 12, 14, 9, 11, 13, 14, 17, dentro da areia. Agora vai começar o solo famigerado, solo ruim, que é a argila arenosa mole, é muito mole, nosso solo problema. Então vem aqui 2 golpes, 2 golpes, 1 para 45. Vocês colocaram quanto? 0,67. É só fazer assim, ó, igual ao número de golpes. No caso é 1, né, vezes 30 dividido por 45. Um golpe vezes 30 dividido por 45. Então dá aproximadamente 0,7. Certo? Então vem depois 3 golpes, 2 golpes, 1 golpe, 3, 2 e 2. Agora já melhora o solo. Silt arenoso, 16 golpes, 14, 21, 16, 17, 26, 18, 38, 20, 23. Com base aqui, ó, agora os valores de K e alfa. Sim, alguma pergunta? Você pode mostrar a equaçãozinha no 13? Aqui é o seguinte, ó. Nesse nível aqui, eu ensinei para vocês o seguinte, ó. Quando você tiver um número quebrado, assim, ó, 1 para 45. Os outros são todos números inteiros aqui. Agora, 1 para 45. O que tem que fazer? É uma regrinha de 3. Tem que chegar aqui, ó, fazer assim, ó. 1 está para 45, ou seja, um golpe está para 45 centímetros, assim como o NSPT que eu quero está para 30 centímetros, tá certo? 30 centímetros. Regrinha de 3. Então, ó, 30 multiplica por 1, o NSPT 45, então fica 45 vezes o NSPT igual a 1 vezes 30. Então, o que fica o NSPT? O NSPT fica simplesmente 30 dividido por 45. Entendeu? É uma regrinha de 3. Sim, entendi, obrigada. Agora a gente tem que ajustar aqui o K e o alfa. Ah, K e alfa, areia. Areia. Areia agora vai até os 11 metros. Beleza, pronto. Ajustou aqui, 11 metros. Depois vem a argila arenosa, está certinho já com os valores dela. E depois vem o silt arenoso para cá para baixo. Então, acredito que esteja tudo certo, não é? Nesse caso, teríamos que avançar com a estaca até quantos metros? Aqui os 26, né? Ó, 26 você tem que a capacidade de carga geotécnica admissível supera a resistência estrutural. Beleza, seria aqui uns 26 metros. Deixa eu pegar aqui uma figurinha, vai ser legal para vocês.
Só um instantinho, hein? Aqui os 3 furos de sondagem, ó. Os 3 furos de sondagem. De acordo com o SP3, eu preciso chegar aos 27 metros. Então vamos colocar aqui, ó. metros. Certo? Vou colocar aqui do ladinho dele, ó. Com base na sondagem SP2, eu teria que chegar aos 26 metros. Com base na sondagem SP1, eu teria que chegar aos 21. Tá? E aí, como é que a gente vai fazer o nosso projeto? O que a gente vai especificar para o cliente de comprimento necessário de estaca? Aí, depende do projetista, tá? Depende do projetista. Se eu for pessimista, conservador, que é uma coisa boa, então, se eu for conservador é sinônimo de medroso. Então, conservador vai usar quantos metros para todo mundo? 27 metros. Com base no pior furo. Agora, eu posso ser ponderado. Ponderado. O que é o ponderado? Ele vai interpolar de acordo com a proximidade do pilar com o resultado de cada furo. Então, por exemplo, se eu estivesse aqui analisando as estacas, especificando o comprimento das estacas para o pilar P1, o furo mais próximo é o SP1, então eu especificaria estacas com 21 metros. Tá? Para o P5, de repente eu poderia pegar aqui um valor intermediário. Tá? Por exemplo, poderia pegar 24 metros, alguma coisa assim, tá? E por aí vai. Então, o ponderado, ele faz interpolações. Vocês entenderam, gente? Sim. Eu vou adotar a postura conservadora com vocês aqui. Vou adotar essa postura que está aqui. E agora sim, se a gente está tomando então o furo SP3 como referência, agora sim a gente vai construir
o nosso quadro de estacas. O quadro de estacas tem que entrar na prancha do projeto, lá no desenho, ao lado da planta de fundações. Então é isso que eu tenho que apresentar para o cliente. Tem que apresentar para o cliente o quê? Uma planta e o quadro. Então eu vou tirar aqui as linhas de grade. Ó. Então vamos escrever aqui em cima assim, ó. Vamos escrever aqui em cima. Quadro de estacas. Pilar P1, P2, P3. São 15 ao todo, certo? São 15. Número de estacas. N. Eu calculo com base em quem? Número de estacas. Qual é a palavra-chave para o dimensionamento do número de estacas? Complete a frase. A carga de... Qual é a palavra-chave para o dimensionamento do número de estacas? É a carga de... Carga de trabalho. A caixa trabalho em quilonewtons. Qual é a carga de trabalho para a minha obra? Estaca de 30 centímetros. Quanto que eu estou usando de carga de trabalho? Calma aí, Você está pedindo aquela fórmula lá, o peso do pilar vezes 1,05 dividido pelo número de estacas? A carga de trabalho não foi calculada? Vamos recapitular aqui. Ó. Em cada uma das sondagens, eu tive que escolher um comprimento para usar quanto de carga de trabalho? A resistência estrutural, 424. Eu fiz isso 3 vezes, para o SP3, para o SP1 e para o SP2. Então, de uma forma geral, eu fiz isso para quê? Para usar a resistência estrutural da estaca como uma carga de trabalho. E o que vem a ser a carga de trabalho? É a carga que eu posso aplicar na estaca. Gente, isso aqui é o básico do básico. Isso aqui é a primeira coisa que eu falo quando a gente entra em projeto de fundações profundas. Tá? A carga de trabalho é a palavra-chave. E a gente está usando aqui, no caso, 424. Vou escrever novamente.
Vou colocar aí a palavra, não, porque senão vão me chamar de analfabeto. São 3 palavras, né? Então, vou colocar assim, a chave para o dimensionamento. Entendido? Sim. Então, começa a fazer esse mantra aí. Repete isso aí 1000 vezes. Tá? Que eu calculo o número de estacas. Ó. Aí eu já mostrei isso aqui para vocês até. Eu pego uma função aqui, arredondar para cima. Ó. Aí eu coloco aqui, desculpe, falta carga no pilar ainda, né? Está faltando a carga no pilar. Então eu vou colocar esse número de estacas para cá. E aqui cada pilar vai ter uma carga. 1 kN. Aí, pô, essa carga no pilar, ela aparece no enunciado do exercício que nós estamos desenvolvendo, aparece no enunciado. São essas cargas aqui. Então, agora eu vou calcular o número necessário de estacas para cada pilar com cada carga. Tá? E usando essa carga de trabalho. Ó, função, arredondar para cima, ok. É a carga que está chegando no pilar, 1.600, vezes um acréscimo de 5% para levar em consideração o peso próprio do bloco, dividido pela carga de trabalho, 424. Aí eu dou 2 cliques em cima da célula H1, que está entrando 424 aqui, ó, e aperto a tecla F4 para fixar. Número de dígitos, eu quero um resultado, um número inteiro. Então, eu vou colocar aqui 0. Então, ele vai pegar 3,9622 e vai arredondar para 4. Se estivesse dando aqui 3,2, arredondaria para 4. Sempre para cima. Ok, maravilha. Então, aqui eu tenho o número de estacas para cada pilar. Isso aqui, ó, até aqui nós já tínhamos feito. Já tinha mostrado isso aqui para vocês anteriormente. Agora, a gente pode calcular aqui a carga por estaca. Carga por estaca. Qual é a carga por estaca? Eu tenho cada pilar chegando essa carga aqui, 1.600, dou um acréscimo de 5% nessa carga e divido por 4. Então, cada uma das estacas vai receber o quê? 1/4 da carga. Então, vai ser ó, igual 1.600 vezes 1,05 dividido por 4. Está aqui. Olha só que interessante. A gente dimensionou, né, 4 estacas. Cada estaca vai receber quanto? 420 kN. Ou seja, cada estaca vai receber uma carga menor do que a carga de trabalho.
Ah, por que menor, professor? Porque houve um arredondamento do número de estacas. Tá? Sempre arredondando para cima, o resultado aqui da carga por estaca, claro que vai ser menor do que o resultado do que a carga de trabalho especificada. Tá certo? Então aqui a gente pode arrastar. Agora sim, vamos entrar com o comprimento da estaca. Comprimento unitário. Cada estaca vai ter quantos metros? A princípio, vamos colocar 27 aqui, né? Que foi aquilo da nossa análise pessimista. Vamos colocar 27 para todo mundo. Vamos colocar 27 para todo mundo. Agora, veja, só vou mostrar aqui duas situações peculiares. Ó. Todos ficaram com carga por estaca de 420. Só aqui, ó, essa, marcar em amarelinho, e essa aqui eu vou marcar em amarelinho, ó, esses dois pilares. Quando eu arredondei o número de estacas para 11, a carga diminuiu muito, tá vendo? Foi para 401 quilonewtons. 401 quilonewtons. Aí, agora vamos voltar no resultado das sondagens lá. Vamos ver pela SP3. Olha só, aos 26 metros dá 402. Então, eu poderia, ó, usar uma estaca um pouquinho mais curta se a carga é 401. Para o SP1 nem fala, né? O SP1, ele... Não, teria que usar mesmo 21 metros. SP2 teria que usar 26. Então, ó, 26 metros, na pior das situações, no pior cenário, 26 metros está suficiente para a carga existente aqui para P7 e para P9 por estaca, que é 401. Vocês entenderam? Então, aqui eu posso diminuir um pouquinho, ó, 26 metros. Agora, ó, comprimento o quê? Total, né? Comprimento total. Então, cada bloco vai ter quantos metros de estaca? Basta pegar o número de estacas e multiplicar pelo comprimento de cada uma das estacas. Então, aqui para o P1 eu vou precisar de 108 metros de estaca. E por aí vai. Tem os comprimentos totais, né, para cada um dos pilares. Está selecionado aqui já, aperto em somatório aqui, ó, clique somatório, tenho a metragem total da obra. Então aqui eu tenho a soma total, soma. Posso também calcular a soma do número de estacas. Vamos somar aqui, ó. Somatório. Então, essa brincadeira aqui, eu tenho aqui o quadro de estacas, número total de estacas e metragem total das estacas.
Essa soma do número de estacas e da metragem, isso aqui, ó, serve para você fazer uma análise de custo. Ah, por quê, professor? Porque para essa mesma obra, eu posso usar eventualmente outro tipo de estaca, por exemplo, a pré-moldada de concreto. Também é viável. Então, qual vai ser a estaca escolhida para a obra? Eu faço uma análise de custo. Qual que vai custar mais caro? Né? Vai ser a hélice ou vai ser a pré-moldada? Há necessidade de fazer isso. Então, ó, vou escrever aqui, ó, para esta obra são necessárias 122 estacas hélice contínua com um comprimento total de 3.272 metros. Vamos melhorar esse texto. Hélice contínua com 30 centímetros de diâmetro. Se eu fizer análise com outro diâmetro, também vai mudar tudo, né? Para esta obra são necessárias 122 estacas hélice contínua, com 30 centímetros de diâmetro, hélice contínua, aqui não precisa de vírgula, com 30 centímetros de diâmetro, com um comprimento total de 3.272 metros. Tá certo? Olha só que legal, então. Você tem o quadro de estacas. O que você tem que apresentar para o cliente também? Lógico, a planta de estacas. Então, você vem aqui, ó, e apresenta essa planta que está aqui. Aqui não está legal, vou dar uma girada nela. Informações principais, então, do projeto. As principais informações. O quadro de estacas está aqui. Ah, por que o quadro de estaca é fundamental? Pô, ele tem que saber até quantos metros ele vai chegar com cada estaca, né? Então, ó, ele vai chegar aqui na obra, vai executar essas 4 estacas aqui do pilar P1, ele sabe que ele vai precisar chegar aos 27 metros. E aí, por aí vai. O que não tá presente aqui nessa planta? O que está faltando nessa planta que está aqui? Só não coloquei aqui, porque senão ia ficar difícil de visualizar. As cotas, né? Então, o espaçamento entre estacas. Então, precisaria de colocar todas as cotas aqui. Tá? Ah, o que mais, professor, que precisaria entrar num projeto? O que mais é importante? Olha, você precisa também de algumas especificações. Então, vamos colocar aqui algumas coisinhas. Isso aqui da aula que eu mostrei para vocês, dos tipos de estacas, você tem que apresentar as especificações. Por exemplo, ó, concreto. Você tem que especificar. FCK, 40 MPa.
400 quilos de cimento por metro cúbico. Abatimento do tronco de cone, que é o nosso famoso slump test, abatimento do tronco de cone, de 22 a 26 centímetros. Tá? Teor, água, cimento. Menor deixa eu só conferir aqui, teu água, cimento. Eu estou com a norma aqui, ó, tá vendo? Aí eu vou lá na norma, menor do que 0,45, menor ou igual. Fator água, cimento menor ou igual a 0,45. Tá certo, gente? O que mais que eu posso colocar de especificação importante no projeto? Olha só, a norma ela diz o seguinte, que essa é uma estaca hélice, tá? Digamos que eu executei uma estaca aqui numa determinada posição. Acabei de executar essa estaca. Eu não posso executar uma estaca muito próxima aqui antes de 12 horas de executada a primeira. Então, a distância necessária para eu executar antes de 12 horas é de 5 diâmetros. Tá? Então, ó, é importante na especificação escrever isso, ó, não executar estacas com um espaçamento de 5 vezes D. Neste caso, 5 vezes D, 5 vezes 30 centímetros, 1,5 metro, né? Neste caso, 1,5 metros. Em um intervalo de tempo inferior a 12 horas. O que o executor pode fazer? O que o executor pode fazer? Ó, pegar um bloco aqui qualquer. Ó, os blocos são esses, ó, com as cotas, ó, certo? Com as cotas. Então, o bloco para P2 e P14. Ó, P2,
e P14. É esse de 6. Então, digamos que eu executei essa estaca aqui. Eu fiz, então, essa estaca aqui, ó. Vou colocar ela aqui em azul. É como se eu estivesse preenchendo aqui o que eu executei, marcando. Ó, marquei essa aqui. Eu não posso imediatamente após executada essa que está marcada em azul, executar do lado, né, porque está a 80 centímetros, nem executar essa aqui de baixo. Nem essa aqui. Então eu dou um afastamento, eu pulo essa estaca e executo. Então, ó, eu pego e executo essa que está aqui, é 1,5 m. Porque senão, ó, se eu executar uma estaca muito próxima, ela pode danificar a estaca que foi executada recentemente, muito concreto fresco e tal, então ela pode ser afetada. Então, por isso eu dou esse salto. Aí depois eu venho e executo as outras estacas que ficaram para trás. Entendido, gente? Então, isso aqui é uma coisa que deve constar no projeto, tá? Então, deixa eu melhorar o texto aqui, ó. Não executar estacas com um espaçamento inferior a 5D, né? Tá errado aqui, ó. Um espaçamento inferior a 5 diâmetros em um intervalo de tempo inferior a 12 horas. Beleza? Tudo bem? Simples. Agora é o seguinte, ó. Agora vocês vão colocar a mão na massa. Vocês viram que eu desenvolvi um projetinho aqui completo em estacas hélice. Completinho em estacas hélice. Inclusive com a locação das estacas, definição da metragem. Agora o que vocês vão fazer? Você já tem as planilhas, né, que foram desenvolvidas aqui ao longo das aulas. Vão pegar para essa mesma planta de cargas, com essas mesmas solicitações, e para o mesmo perfil, e vão fazer o projeto em estacas pré-moldadas de concreto. Tá? Então, agora o exercício de vocês vai ser esse aí. Vão desenvolver um projetinho em estacas pré-moldadas de concreto com 26 centímetros de diâmetro. 26 centímetros. Agora tem uns detalhes importantes que tem que ser observados, tá? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Estaca pré-moldada. Olha só, o perfil é esse, é o mesmo, tá? Essas estacas, deixa eu inserir uma estaca aqui. Pré-moldada de concreto, ela vai sendo cravada no solo, certo?
ela vai sendo cravada no solo. E ela vai sendo cravada como? Vou colocar aqui assim. O cara vai pegar um peso, 2 toneladas, vai erguer esse peso 50 centímetros e esse peso vai impactando na estaca. Então ele vai batendo aqui na estaca. Para a estaca avançar no solo. Quando chega aqui, ó, nesse nível aqui assim, que eu estou marcando, aqui tem 20 golpes, 21 golpes e 20 golpes, tá vendo? O solo é muito resistente. Se ele insistir com a cravação, ele vai quebrar a estaca. A estaca vai quebrar e aí essa estaca fica perdida, quebrada. Vai acontecer uma quebradeira danada se ele tentar avançar disso aí. Então, o que acontece? Nesse caso particular desse projeto, vocês vão ter essa limitação de comprimento. As estacas vão parar aos 22 metros, certo? Aos 22 metros. Então, vocês não vão ter a possibilidade de avançar com a estaca de tal maneira que a capacidade de carga admissível do solo seja maior do que a resistência estrutural. Para essa estaca que vocês vão projetar, a resistência estrutural, deixa eu colocar aqui uma setinha. Ó, a resistência estrutural dessa estaca é de 700 quilonewtons, ou seja, 70 toneladas de resistência estrutural. Mas, chegando aqui nessa profundidade, eu já adianto, porque eu já fiz esse cálculo, vocês não vão conseguir atingir mais do que 700 quilonewtons de capacidade de carga admissível do solo. Tá? Então, ó, o que vai acontecer é que a estaca ela vai ficar subutilizada. Entendido? Então, ó, deixa eu inserir aqui uma caixa de texto. Esses 700 quilonewtons, que é a resistência estrutural da estaca, não vai poder ser a carga de trabalho. Tá? Vocês vão verificar isso pelo cálculo. Tá certo? Então, esse aqui é um aspecto importante no projeto de vocês. Professor, Sim. A gente que escolhe a característica do edifício, alguma coisa do tipo? Não ouvi. Pode repetir? Sim. A gente que escolhe, tipo, um edifício, um prédio, alguma coisa para fazer o cálculo. Vocês não vão ter esse trabalho todo, não. Vocês vão usar esse mesmo prédio que foi analisado com a estaca hélice que eu fiz aqui. Entendi. Eu sou uma mãe para vocês, né?
Me perguntaram aí que dia, né? Pô, hoje é terça-feira ainda, vocês têm a semana toda, pode entregar sexta-feira. Né? Agora, mais um detalhe. Eu quero um projeto completo, tá? Com desenho e tudo. Com desenho das estacas, com o quadro de estacas. Deixa eu voltar aqui no Excel. Sim? Você falou que o desenho seria o mesmo, mas então você quer que a gente desenhe? Deixa eu mostrar aqui para vocês uma coisa. Os blocos vão ser totalmente diferentes, né, Jéssica? Ah, você quer que a gente desenhe aqueles blocos. Porque o que vai ser igual de um para o outro? O que eu estou facilitando a vida de vocês? É isso aqui, a planta de pilares com as suas respectivas cargas. É a mesma, tá? Agora, essa planta de fundações é que vocês vão projetar. Essa planta de fundações é que vai ser diferente. Essa aqui, ó. Eu não vou ter mais 4 estacas para o P1, P2. Tudo aqui vai ser diferente. Tá? Agora, um detalhe que eu tenho que passar para vocês é a geometria de todos os pilares, né? Inclusive do posto do elevador. Eu vou fixar isso no mural da turma. Então, essa planta aqui, ó, essa planta que está aqui, essa zinc, ela necessita de alguns detalhes. Quais são eles? A geometria de cada um dos pilares, né? Inclusive do posto do elevador, que eu vou colocar para vocês no mural. Tudo bem? Agora, uma outra coisa que vocês não podem esquecer, tá? Um outro detalhe. Vamos lá para o Excel. Quando eu fiz os cálculos todos aqui, ó, para a estaca hélice, eu usei como capacidade de carga admissível quem? Resistência lateral dividido por 2. O que eu fiz aqui? Eu desprezei a resistência de ponta. Né? Ó, se você pegar aqui a fórmula, eu só uso a resistência lateral. No caso da estaca pré-moldada, você vai poder contar com resistência de ponta. Essa limitação da hélice é por um problema executivo. Tá? Para a estaca pré-moldada, vocês vão usar a resistência de ponta para calcular essa capacidade de carga geotécnica admissível. Entendido? Sim. Então, ó, o que vocês vão ter que lembrar? Que a estaca vai ficar limitada aos 22 metros, tá? Quando vocês forem calcular essa capacidade de carga admissível, vocês vão ter que usar resistência lateral mais resistência de ponta dividido por 2. Tá certo? O que vocês vão ter que alterar também nessas planilhas? Diâmetro da estaca. No caso, vocês vão usar de 26 centímetros. Pré-moldada de 26 centímetros. Vão ter que mudar F1 e F2. Vão pegar lá na tabelinha do método Aoki-Veloso, modificado por Monteiro, os valores de F1 e F2, correspondente à estaca pré-moldada. Resistência estrutural. Vocês vão ter que calcular? Não, porque o fabricante da pré-moldada está dizendo que a resistência estrutural é igual a 700 kN para a pré-moldada de 26 centímetros de diâmetro. Beleza? Entenderam? Beleza.
Sim, prof. Tá? Espaçamento entre estacas. Vocês já viram que é 2,5 vezes o diâmetro. Então, isso vai ter que ser considerado quando vocês fizerem o desenho. Então, gente, olha só. Eu vou parar a gravação agora. Vocês já podem iniciar esse trabalho de vocês, tá? Antes eu vou fazer chamada, eu vou encerrar a aula e vocês já podem iniciar o trabalho.